Olá, amigo, olá, amiga. Hoje é terça-feira, dia 5 de novembro, e o nosso tema de estudo de hoje é a aceitação e rejeição. Aceitação e rejeição. Convido você a ler comigo um texto bíblico de João, no capítulo 6, no verso 35, que diz assim: Declarou-lhes, pois, Jesus: Eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Também vamos ler o verso 51, que diz assim, que depois Jesus falou sobre isso, ele ser o pão da vida, no verso 51 diz assim: Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo, é a minha carne. Nesse texto a gente encontra Jesus mais uma vez falando do seu sacrifício. E o seu sacrifício seria a paga pelos nossos pecados. Nesse momento em que Jesus faz isso, se a gente voltar um pouquinho ali para entender o contexto dessas falas de Jesus ser o pão da vida, que é o pão vivo que desceu do céu, nós encontramos a história da multiplicação dos pães e peixes. E recapitulando essa história, foi um milagre maravilhoso que Jesus viu a necessidade das pessoas, ele multiplicou os pães, as pessoas viam que aquele mestre de Israel, aquele rabino, era muito mais do que só um simples profeta ou um mensageiro, era alguém que podia dar para eles tanto alimento físico quanto alimento espiritual, sabiam dos milagres que Jesus tinha feito, e as pessoas ficaram muito contentes, muito alegres, queriam fazer Jesus o rei, e agora chegou o Messias, e estão empolgados, e Jesus de repente some, se afasta daquela muvuca de pessoas, e agora Jesus pega os seus discípulos e começa a ensinar para eles outras mensagens muito importantes. Ele fala para eles que ele é o pão do céu, que ele é o pão da vida, e que aquele que comer da sua carne e tomar do seu sangue teria vida eterna. Mas esse discurso de Jesus era muito forte, era estranho. Sabe, as coisas espirituais se discernem espiritualmente. A gente sempre tem falado sobre isso. E as pessoas começaram a pensar, os seus discípulos começaram a pensar que Jesus era tipo um canibal. Assim, a gente vai comer da carne de Jesus? É verdade, é o que o texto diz. Leia com mais tempo aí, capítulo 6 de João. Eles não conseguiam entender aquilo. Era muito maluco, era estranho aquele discurso. Era algo que não cabia para eles, não caía ficha. Como é que eu vou comer da carne de Cristo? Como é que eu vou comer da carne de Jesus? Como é que significa? Eles começaram a se escandalizar, Jesus começa a conversar com eles começam a não querer aceitar essa mensagem, e Jesus fala ali, olha, eu sou realmente o pão do céu, eu vim do céu, e eu sou o pão da vida. Se você quer ter vida, você precisa comer da minha carne e tomar do meu sangue, você precisa reconhecer Jesus e o seu sacrifício, o seu sangue, a sua vida, que é dada a nós, como a salvação, pela salvação dos nossos pecados. E isso geralmente não aparece nos filmes, nas séries, mas essa história de Jesus aparentemente foi um fracasso. Porque depois que Jesus faz isso, depois que ele diz essas palavras fortes para eles, a maioria dos discípulos de Jesus vai embora. Jesus tinha mais de 70 discípulos. E a galera, vaza, vai embora. Abandona Jesus porque não consegue entender as mensagens de Jesus. Aí nesse momento Jesus ele fala com os 12, aqueles 12 estão ali mais próximos dele, seus amigos mais pessoais, mais íntimos, e pergunta para eles, olha, vocês também querem ir embora? Querem ir embora? Querem seguir outro caminho? Aí eu convido você a ler João, capítulo 6, versos 66, e aqui nós temos a resposta dos discípulos. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12, porventura quereis também vós outros retirar-vos? Vejam que Jesus ele teve um momento de glória, com os discípulos proclamando ele, mas veja a frustração dele, ele agora estava praticamente sozinho. Ele tem que recomeçar o seu ministério. A parte humana de Jesus deve ter ficado muito triste, tanto quanto a divina. Mas olha o que o texto diz. Verso 68. Respondeu-lhe Simão Pedro, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Replicou Jesus, não vos escolhi eu em número de 12? Contudo, um de vós é diabo. Referia-se a ele a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque era quem estava para traí-lo, sendo um dos 12. Vejam, nesse momento, no capítulo 6, Jesus é abandonado, mas os 12 reconhecem que Jesus é Deus. Jesus é Cristo.
Isso dá uma força espiritual para eles muito grande, e eles seguem com Jesus. Mas Jesus sabia, desde aquele momento, na verdade ele sabia desde sempre, que um dos 12 também estava escandalizado, mas ficou entre eles, era um traidor. Ele nos fala então de Judas Iscariotes, o homem que traiu o Senhor Jesus por 30 moedas. Nunca conseguiu entender, compreender e aceitar a verdade do Messias, mas mesmo assim ele estava lá entre eles. Ele não abandonou Jesus nesse primeiro momento, esse momento de discórdia, esse momento de afastamento. E a declaração de Pedro é maravilhosa, ela é linda. Pedro, depois de passar tanto tempo com Jesus, depois de todos os milagres, de João Batista apontando, do que ele viu, ouviu, dos milagres, ressurreições, Pedro finalmente diz de forma clara: o Senhor tem as palavras da vida eterna. A palavra de Deus é Cristo. E a palavra de Deus, que é Cristo, nos dá vida, porque Ele é a verdade, o caminho, Ele é a vida. Aceite Jesus como seu Senhor e Salvador. Lembre-se sempre de que temos que reconhecê-lo em nossa existência para termos a vida eterna. Vamos juntos orar? Querido Pai que estás nos céus, assim como Pedro, nós reconhecemos que o Senhor tem as palavras da vida eterna. Nós queremos que essas palavras estejam no nosso coração, que o Senhor nos ilumine, nos inspire para que possamos escolher todos os dias estar com o Senhor e assim ter mais comunhão, relacionamento, e mais intimidade e mais amor com Jesus. Te agradecemos por tuas bênçãos em nome do Senhor Jesus. Amém. Que lindo, que maravilhoso saber disso, que Ele é nosso Senhor e tem as palavras, não é uma palavra só, Ele tem as palavras que a gente precisa para a nossa vida, as palavras da vida eterna. E nunca se esqueça, meu amigo e minha amiga, que nesta vida é você e Deus. Te vejo amanhã. Tchau, tchau.